Então, nós temos muitos mundos que surgem a partir das nossas escolhas. Então, nesse exato momento, né, existe um universo onde o José Dyer está descansando à tarde, porque ele não quis fazer o café filosófico. Né? Então, na hora da escolha, ele falou, não quero fazer, eu vou descansar. Sabadão à tarde, né? Ninguém merece, não vou fazer. Né? Mas teve esse aqui que escolheu, então nós temos, no mínimo, esses dois universos. Bom, pessoal, quem chegou, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter o Café Filosófico, então, quanto um tempo tem? A gente fez uma brincadeira com o nome de um documentário, que na verdade o documentário chama Quanto Tempo tem, ele, enfim, tem uma infinidade de entrevistas também, quem tiver curiosidade. Não necessariamente tem a ver com que o José, que na verdade eu chamo de Rafa, porque o segundo nome dele é Rafael, muito difícil para mim chamá-lo de José, mas enfim. Nós sempre conversamos muito sobre o tempo, e aí surgiu essa ideia, conversando com a Vanise e com o Dani, e nós ficamos curiosos para aprofundar esse assunto, até porque quase todos nós, em algum momento, falamos, nossa, mas o tempo está corrido, né? Mas, nossa, está faltando tempo, né? Todo mundo se incomoda de alguma maneira com esse tema, e positiva ou negativamente, enfim, e nós achamos que valia a pena trazer alguém para falar com consistência sobre o assunto e entender melhor essa grandeza no nosso dia a dia também. Então, o Rafa, ou José Dyer, professor de física, de quem eu tenho muito orgulho, meu irmão mais velho, e ele vai falar, então, sobre o tempo e, enfim, eu acho que ele vai falar melhor do que eu, explicar isso melhor do que eu. Ele é professor já há alguns anos, eu confesso que eu não tenho dados biográficos precisos, então ele também vai poder te dar melhores informações sobre isso, mas é uma pessoa que tem uma didática incrível, que eu gosto muito, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Nós vamos ter aí em torno de 40, 50 minutos de exposição, e vamos pedir para vocês irem colocando as perguntas no chat, só para não esquecer, tá? Aí lá no final, a gente abre para perguntas. Se vocês preferirem falar, explicar melhor a própria pergunta, tudo bem. Senão, nós mesmos podemos ler as perguntas e aí o Rafa vai respondendo. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não? Então, Rafa, a hora que você estiver pronto, a voz é sua. Então, boa tarde, gente. Muito obrigado aí por todos que compareceram, né? Eu fico muito contente, assim, de poder falar desse tema que, para mim, assim, talvez seja uma das questões primordiais, né? Muitas áreas do conhecimento, né, se unem para tentar entender o que é esse conceito, né? E eu preparei uma apresentação, então eu vou compartilhar a tela. Você pode ativar para mim, Aline, o compartilhamento, por favor? Aline ou Van, não sei quem é. Vamos lá. Colocou ele como host, Aline? Ah, beleza. Beleza? Deixa eu só acertar aqui. Poder fazer alguns rabiscos aqui também. Beleza. Caneta, marca texto. Deixa eu fazer isso. Tá bom. Então, pessoal, vamos começar aí, né? Eu vou primeiro trazer, então, como eu disse, algumas coisas para chamar atenção aí, né? Quem gosta de cinema, séries, né? Recentemente saiu um filme do Christopher Nolan, que é um diretor que eu gosto muito, né? Um filme chamado Tenet. E no final, eu achei o filme, assim, meio mais ou menos,
meio seco, mas ele é tão bem roteirizado que você fala assim, como que o cara conseguiu pensar tudo isso, né? No filme, o tempo é tratado de uma maneira muito curiosa, né? O tempo corre normalmente, mas existe uma máquina que consegue fazer com que pessoas e objetos comecem a voltar no tempo. Então, você tem, né, pessoas que estão vivendo o tempo normal, só que entre essas pessoas tem pessoas e objetos que estão vivendo o tempo oposto, né? E isso existe na física, né? As chamadas antipartículas, elas são interpretadas como partículas comuns que estão voltando no tempo. Então, a gente tem, por exemplo, o próton e o antipróton, o elétron e o antielétron, que é chamado positron. Eles nada mais são do que o próprio elétron. O positron e o elétron são exatamente a mesma partícula, só que o elétron está indo no sentido comum do tempo e o positron ele está voltando no tempo. Tá? Então, é mais ou menos isso que o filme usa para retratar de uma maneira, né, com liberdade, né, artística e poética aí, né? A gente tem também recentemente a série Loki, né, do vilão aí da Marvel, né? E é uma série bem interessante também, e foi muito curioso porque alguns dias antes da série estrear, eu terminei de ler um livro do Isaac Asimov que se chama O Fim da Eternidade. E a série Loki parece ter bebido muito nessa fonte. Ela segue mais ou menos o mesmo, não digo enredo, mas a mesma estrutura de mundo, né? Existe um lugar que na série se chama TVA, né? Que eu não vou saber traduzir, mas eles cuidam das variantes temporais, né? Eles não querem permitir que que a linha temporal que eles dizem que é sagrada sofra nenhuma ramificação. Então, eles são uma polícia temporal. É uma ideia um pouco diferente do livro do Asimov, mas é a mesma coisa. Existe um lugar fora do tempo que controla a nossa linha temporal. Uma série muito legal, vale a pena assistir. A série Dark também, que trata de viagens no tempo, né, de uma maneira bem particular. Existem, digamos, eras no tempo que estão conectadas, né? Se eu não me engano, são 3 ou 4 eras conectadas através de 33 e 33 anos, né? Então, apesar dos temas bem para baixo, né, realmente dark que a série trata, é bem curioso, apesar de eu não ter gostado muito do final, mas para mexer com a ideia de tempo, de viagem no tempo, de paradoxos no tempo, dá para você mudar o passado, não dá para mudar o passado, ela trata muito bem disso, pelo menos na primeira e segunda temporada. Tem esse filme, eu não sei se está aparecendo para vocês, né, porque para mim aparece as pessoas, né, mas é o About Time, né, eu não me lembro do nome do filme em português, mas também é um filme muito legal, que trata do tempo de uma maneira muito curiosa, né, o rapaz, ele entra no armário, se concentra numa determinada era da vida dele, ele volta para aquele momento da vida e ele pode mudar. Mas o que eu acho curioso é que, ao assistir o filme, você termina o filme e você fala, pô, será que ele realmente voltava? Ou era apenas digamos, ele estava só imaginando, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E se acontecesse aquilo outro? E se eu voltasse e mudasse isso? Eu acho que o filme não deixa claro, e eu acho que essa é a beleza do filme. E também um outro filme muito legal, que é o Feitiço do Tempo, né? O Dia da Marmota, né? O Groundhog Day, em que o Bill Murray vivencia um loop temporal, né? Ele passa a viver o mesmo dia várias vezes e nesse único dia ele tem que, digamos assim, encontrar, né? Encontrar uma maneira melhor de viver, né? Pô, se eu não sou uma pessoa tão legal, como que eu posso ser uma pessoa tão legal apenas vivendo as mesmas coisas, né? E na vida acontece isso, né? A gente, sei lá, passa por uma coisa, aí fala, pô, sempre comigo, aí acontece no outro dia de novo, e no outro dia, né? De certo modo, né, a nossa evolução, ela acontece com esses loops, mesmo que sejam em momentos diferentes, né? E eu acho que o filme representa isso muito bem, né? A gente, aparentemente, não vive um loop temporal, né? A gente também não teria como saber, né? Bom, então, isso aí foi só para iniciar o nosso bate-papo. Aí eu procurei na internet, né? Porque isso não é uma informação assim muito
se fala, muito dada, né, e muda, né, porque as pesquisas e as descobertas arqueológicas vão acontecendo a todo momento. Então, eu fiquei imaginando, há quanto tempo que se conta o tempo, né? E eu encontrei num site da NASA que existem registros das fases lunares há 30 mil anos, né, numa civilização aí proto-europeia, né? Então, no mínimo há 30 mil anos, o ser humano já marcava o tempo de alguma maneira, tá? Existem três formas de se pensar o tempo na física, né? Como eu sou físico, eu vou concentrar a minha análise basicamente nessas visões, tá? Que é o tempo clássico, cujo pensador aí mais proeminente é Newton, o tempo relativístico, né, cujo pensador é o Einstein, e o tempo quântico, que eu vou entrar nos detalhes depois, mas eu coloquei Planck, porque a ideia de um tempo quantizado está baseado nas consequências do que Planck trouxe para a física quântica, tá? Existem muitos outros pensadores, mas eu vou me focar apenas nesses, né, porque, assim, nossa, a filosofia que trata do tempo é extensíssima, tá? Bom, então começando pelo tempo clássico, né? O tempo clássico, como eu estava dizendo aí para a Van no início, é o tempo do dia a dia, né? Os meus alunos e qualquer pessoa entende o passar do tempo de uma maneira muito comum. É difícil que pessoas tenham noções diferentes do que é o tempo e como nós temos que lidar com ele, né? E por causa disso, talvez ele é o tempo que nós usamos em todos os nossos cálculos na física, né? Toda a física newtoniana, toda a física clássica, ela utiliza esse conceito de tempo corriqueiro, comum, do dia a dia, tá? É o tempo que a gente usa na escola, ele é considerado absoluto e imutável, ele é rígido, ele é uma coisa que não sofre nenhum tipo de alteração. Um segundo sempre foi um segundo e sempre será um segundo, e ele é um segundo em qualquer lugar do universo. Essa é a ideia de tempo clássico. Eu quis trazer uma coisa aqui também, que é um contraste entre a ideia religiosa, né, que pensa que o tempo teve um início, obrigatoriamente ele teve um início na criação. E essa criação, ela durou pouco tempo, né? Por exemplo, na Bíblia se fala dos 7 dias da criação, e depois a história. A nossa história, a história da humanidade, tomou o maior tempo da existência do universo. E, em contraste, na ciência, não. Baseando-se no atomismo e no darwinismo, em que as coisas ocorrem com passos muito pequenos, as interações entre as moléculas, entre as espécies, né? São coisas que demoram muito tempo para causar mudança. Então, se o tempo teve um início, não pode ter sido na casa dos milhares de anos. Ele tem que ter ocorrido na casa dos milhões e, como nós sabemos hoje, bilhões de anos, tá? Para que desse tempo de tudo estar como é hoje. E a nossa história, ela, na verdade, é uma fração minúscula, minúscula, minúscula de toda a criação, né? É o contrário da ideia religiosa. Aí vem o tempo relativístico, né? Na imagem aqui a gente vê o gêmeo, né? O gêmeo que viaja e o gêmeo que fica na Terra. É o chamado paradoxo dos gêmeos, né? A ideia é que o gêmeo que viaja, ele vai lá muito longe, muito rápido, volta para a Terra, né? E quando ele volta para a Terra, ele ainda está jovem, e o irmão dele envelheceu. Né? Como que poderia acontecer isso? Por que é um paradoxo? Porque para o gêmeo que viajou, ele estava parado. Quem ficou para trás é a Terra. Quem viajou foi a Terra. Então, por que não foi ele que envelheceu? Por que foi o irmão? Né? Esse paradoxo tem uma resolução. Eu não vou me preocupar em explicar esse paradoxo agora, mas o que acontece na relatividade? Na relatividade especial, Einstein demonstrou que quando eu tenho movimento relativo entre
entre objetos, entre referenciais diferentes, entre sistemas de referência diferentes, o que acontece é que o tempo passa de forma diferente, ele é vivido de forma diferente, ele é experimentado de forma diferente. Então, para ele que estava na nave, passaram-se, sei lá, alguns dias, né? E normalmente, como se nada tivesse acontecido. Só que, para quem estava fora, apesar do tempo parecer que está passando normalmente, quando o irmão volta, nota-se que os relógios estão não apenas dias, mas horas diferentes. Perdão, não apenas horas, mas dias, meses e anos diferentes. Né? Um está atrasado em relação ao outro. Tá? E existem diversas consequências da relatividade, tá? Efeitos no espaço também, não apenas no tempo, porque para Einstein, tempo e espaço são uma coisa só, tá? Algo que não existia na visão de Newton. Na visão de Newton, nós tínhamos tempo é uma coisa, espaço é outra, nós podemos associá-los para determinar outras grandezas e fazer cálculos, mas são coisas rígidas, imutáveis, associadas, mas que uma não interfere na outra, né? Já no tempo relativístico, não. O tempo relativístico, ele é associado ao espaço relativístico, digamos assim, é uma coisa só, tá? Continuando aqui, a gente tem também a relatividade geral, né? Um tempo depois de Einstein apresentar a teoria da relatividade restrita, ele apresentou também a teoria da relatividade geral. A relatividade geral, ela faz um serviço espetacular em explicar a gravidade newtoniana. Newton sabia como a gravidade funcionava, ele explicou como a gravidade funcionava, mas ele não explicou o porquê a gravidade existia, né? O que Einstein conseguiu fazer foi achar uma correlação entre o espaço-tempo distorcido, né, ou maleável, com a presença de grandes massas e, portanto, gravidade. Então, o que ele entendeu é que a gravidade pode ser correlacionada com a deformação do tecido do espaço-tempo, tá? Então, o tempo, na relatividade geral, ele é mais complexo ainda, porque além do tempo mudar de um referencial para outro, o simples fato de você estar na superfície do planeta, né? Então você está aqui, na superfície do planeta Terra, né? E você estar na estação espacial ou a bordo de uma nave em algum lugar, por estar mais distante, onde a gravidade é menor, onde a distorção espaço-temporal é menor, o tempo vai passar de forma diferente. Inclusive, os satélites que fazem o posicionamento global, né, o GPS, eles têm que levar isso em conta, tá? Porque senão ele vai, dali um tempo, dar uma posição completamente errada do seu veículo, tá? Antes de ir para o tempo quântico, eu só queria que o pessoal aí que for tendo dúvidas, vai mandando no chat, tá? Para a gente poder retomar isso aí depois, né? Então, vamos lá, tempo quântico. Eu trouxe aqui uma imagem que é mais para conseguir ilustrar algo macroscópico da mecânica quântica, porque a mecânica quântica ela trata das coisas microscópicas. Não existem, digamos assim, comumente efeitos quânticos que são observáveis, tá, pela gente. Mas as partículas subatômicas todas se comportam como a mecânica quântica descreve. E o que é isso? Então, vamos tentar só para você ter uma noção do que é a mecânica quântica. Então, aqui nós temos o experimento do gato de Schrödinger, né? Então, vocês podem ver aqui um gato está de pé e o outro gato está morto, né? E eles estão no mesmo lugar, eles estão transparentes. O que isso significa? É porque, na verdade, é o mesmo gato. Não são dois gatos. É o mesmo gato em dois estados diferentes, vivo e morto. Mas como? Como que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? É que, na verdade, o estado desse gato está associado ao ar dessa caixa onde ele está. Tá? O ar dessa caixa pode estar puro ou pode estar envenenado. Tá? Então, é uma decorrência. O estado do gato depende do estado do ar. E o estado do ar depende do quê? Se esse veneno se esse frasco de veneno vai ser quebrado. E o que determina se esse frasco de veneno vai ser quebrado? É essa caixinha aqui. Essa caixinha, esse símbolo é o símbolo de radioatividade, né? Aqui eu tenho um material radioativo.
E o material radioativo é assim, ele pode sofrer uma degradação, um decaimento, né, e emitir uma partícula radioativa ou não. Isso é o quê? Isso é uma sobreposição de estados, ou superposição de estados, como se fala na mecânica quântica. Então, eu tenho o estado A e B. O estado A, que é um estado estável, e o estado B, que é um estado instável, aí ele decai. Então, o que acontece? Ou ele decai ou não decai, só que isso acontece ao mesmo tempo, esses dois estados estão sobrepostos. Então, se esses dois estados estão sobrepostos, quer dizer que o frasco de veneno está quebrado e não quebrado ao mesmo tempo, quer dizer que o ar está respirável e envenenado ao mesmo tempo e que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Se eu abrir a caixa para olhar o gato, aí eu vejo o gato vivo ou o gato morto. Eu não consigo observar essa sobreposição de estados. A partir do momento que eu observo, eu interferi no experimento. Essa é uma característica fundamental da física quântica. Toda vez que você faz uma observação, você escolhe entre aspas, né? Um dos estados é escolhido. Né? Ambos têm probabilidades, né? Digamos que seja 50%, 50%, e um desses estados é escolhido. Tá? Essa é a natureza da física quântica. Porém, para esses cálculos, evolução de sistemas quânticos, o tempo utilizado é o tempo clássico. É o tempo newtoniano normal, não se usa nenhum tempo diferente na mecânica quântica. Porém, como consequência dos estudos na mecânica quântica, se obteve uma noção de tempo diferente, que não é utilizada na prática, quando você vai fazer um experimento, mas ele muda a nossa noção de realidade. O que acontece? Max Planck, ele veio com a ideia de que todos esses fenômenos na mecânica quântica estão associados a uma constante chamada H, que foi chamada de constante de Planck. Essa constante ela tem um valor muito pequenininho, tá? Então, a gente sempre tem pares conjugados na mecânica quântica. A gente tem, por exemplo, posição e velocidade. Na verdade, é momentum, né? Mas, para simplificar, a gente fala velocidade. Então, se eu sei muito bem a posição, eu não sei muito bem qual era a velocidade da minha partícula subatômica. Se eu sei muito bem a velocidade, eu não sei muito bem onde ela está, eu não sei muito bem a posição. O que define essa disparidade entre como é que eu vou dizer, entre a precisão com qual eu posso determinar posição e velocidade é esse H. Tá? É esse H que nos permite fazer isso. Só que existem outros pares conjugados. Um outro par é energia e tempo. Então, se eu consigo determinar um intervalo de tempo muito bem na mecânica quântica, eu não sei quanto de energia que está associado àquele estado. Se eu sei determinar a energia muito bem, eu não sei quanto tempo, qual o intervalo de tempo durou aquele estado, tá? Bom, aí o que acontece? Ao você calcular isso matematicamente, surge um tempo muito pequenininho. Um tempo muito pequenininho, que é o tempo de Planck, tá? Que é da ordem de 10 a menos 43 segundos. É um tempo extremamente minúsculo. E essa imagem que eu encontrei aqui, apesar de ela não trazer nenhum, como é que eu vou dizer? Visualmente ela não representa nada, tá? Mas o que ela significa, o que ela traz ali de informação, é que existem mais unidades, intervalos de tempo de Planck em 1 segundo. Se eu pegar, assim, intervalos de tempo de Planck e for colocando um na frente do outro, até juntar 1 segundo, existem mais tempos de Planck em 1 segundo do que segundos em todo o tempo do universo. E só para vocês terem uma noção, né? Estamos na casa dos bilhões de anos, né? Para o universo. Bilhão é 10 elevado a 9. Então, assim, 10 elevado a 9 anos, né? Mas mesmo que a gente passasse para segundos, ia alguns expoentes a mais só, chegaria no 10 a 12, 10 a 14 no máximo. O tempo de Planck está na casa do 10 a menos 43. Então, é uma coisa assim, é muito pequena. Se a gente for comparar o que vale 1 segundo
no tempo do universo ainda é muito, 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 muito mais do que é um tempo de Planck em 1 segundo, só para vocês terem uma noção de como é pequeno. E a ideia desse tempo quântico é que, assim, aconteceu aqui um evento. O próximo evento, o menor intervalo de tempo que pode existir entre dois eventos é esse tempo de Planck. Não dá para subdividir ele. Não existe tempo intermediário ao tempo de Planck, que é o menor tempo que existe. Isso causa uma série de problemas assim conceituais, né? Porque como é que pode você passar de um tempo para outro sem decorrer, sem haver continuidade? A continuidade é uma coisa muito importante na noção de tempo. Como que você pode saltar de um tempo para o outro simplesmente? Mas essa é a natureza do tempo de Planck. Tá legal? Então, essas fecham as 3 noções que a gente tem sobre como a física vê o tempo de 3 maneiras diferentes. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta. Está aparecendo para mim aqui uma barra de ferramentas do Zoom? No começo eu conseguia tirar, agora eu não estou conseguindo tirar, ela está sobreposta. Não sei o que fazer com ela aqui. Não sei, deixa eu ver. Ocultar painel de vídeo. Deixa eu ver. Não é isso não. Exibir painel de vídeo. Ocultar controles de reunião flutuantes. Aí, pronto. Beleza. Vamos lá. Tecnologia, né? O negócio é complicado. Vamos lá. Aí, o Dani trouxe para mim umas perguntas, né? Ele falou assim, vamos tentar responder algumas perguntas que as pessoas fazem. E eu adicionei uma, porque hoje de manhã eu me lembrei, nossa, eu não acredito que eu fiz a apresentação inteira e esqueci de falar uma coisa que, assim, é básica na noção de tempo, né? E vou trazer as perguntas aqui para vocês. O tempo está passando mais rápido? Isso é uma coisa que as pessoas sempre têm essa sensação, né? Nossa, como o tempo passou rápido, essa semana passou muito rápido, os anos estão passando mais rápido. Isso realmente está acontecendo? Porque a percepção de tempo depende da situação, né? Eu estou numa situação tranquila, poxa, passou rapidinho. Estava numa situação ruim, demorou demais, nossa, foi horrível, foi péssimo, foi uma eternidade, né? Fila de banco, né? Quando tinha fila ainda, né? E essa terceira pergunta que eu inseri, que é por que não podemos voltar no tempo, tá? Que é uma pergunta que também é muito comum. Então vamos lá, respondendo a primeira pergunta, né? Eu generalizei a pergunta. O tempo está passando de forma diferente? Tá, então, se a gente observar essa imagem, que eu já usei ela antes, né? Essa imagem, ela mostra aqui no início o Big Bang, né? E o universo se expandindo, tá? Para chegar onde nós estamos hoje e futuramente, que se imagina que o universo vai continuar expandindo cada vez mais rápido, né? Até ele estar tão espalhado que vai estar tão frio que o universo vai acabar, né? E não vai ter mais nada, não vai ter mais nenhuma fonte de calor, né? Todas as estrelas e os buracos negros e tudo vai desaparecer, né? É meio deprimente, mas é isso que a física diz que vai acontecer. Bom, sim, o tempo está passando de forma diferente, tá? Como para a visão da física mais cosmológica, né, que usa como base a relatividade geral, o tempo ele é elástico, então o tempo no início do universo, né, no Big Bang, ali pouco depois do Big Bang, era diferente do tempo hoje. 1 segundo, logo após o Big Bang, o início do universo, tinha certamente uma duração completamente diferente de 1 segundo hoje, nos dias atuais, tá? Então você tem assim, vamos imaginar, como antes a matéria estava mais concentrada e ela foi se espalhando, então é bem provável que antes 1 segundo durasse uma eternidade, durasse muito, muito tempo, porque o tempo próximo de grandes massas, como diz a relatividade de Einstein, ele dura mais, ele é mais lento, ele passa de forma mais lenta. E hoje é provável que 1 segundo realmente dure bem menos. Mas assim, no nosso intervalo da humanidade, nesses 100 mil anos, praticamente nada mudou. Então, dizer que 1 segundo no início da história da humanidade é diferente de 1 segundo hoje, provavelmente não tem sentido, tá? Não deve ser verdade isso. Mas um amigo meu trouxe uma coisa muito interessante, que ele fala assim, o tempo parece passar mais rápido para nós, na nossa vida, porque 1 ano, 1 hora, 1 segundo, vale cada vez uma menor porcentagem da sua vida.
Uma criança de 2 anos, 1 ano representa 50% da vida dela. Né? Uma pessoa de 10 anos, 1 ano representa apenas 10%. Né? Então, um ano representa cada vez menos. Então, na nossa memória, aquilo lá vai digamos assim, organizando de forma que, eu tenho que pensar em vários anos, né? Eu tenho que lembrar de muitos, muitos anos. Aquele último ano que eu vivi, ele não é nada perto, né, do que foi a minha vida toda, então ele parece menos. Isso é uma conjectura, mas eu achei muito legal a maneira como ele pensou, né? Então, mas a gente tem que lembrar que essa é uma realidade física. O tempo passa de forma diferente em momentos diferentes, em posições diferentes no espaço, tá? Então, sim, o tempo está passando de forma diferente, mas não provavelmente perceptivelmente diferente, digamos, experimentalmente diferente, que eu possa medir e falar, 1 segundo em 2020 foi diferente de 1 segundo em 2021. Não, a diferença deve ser muito, muito, muito desprezível, tá? E aí, por que o passar do tempo parece ser psicológico? Eu também generalizei a pergunta, né? A pergunta número 2. Isso é uma ideia minha, assim, foi uma dedução minha. Eu acredito que tem a ver com hormônios, tá? Como eu não sou da área, mas a pergunta me foi feita, eu vou responder da melhor maneira que eu posso. Fiz uma rápida pesquisa para ver como trabalham alguns hormônios e eu lembrei do medo, né? E como o medo tem a ver com a adrenalina. E eu sei por alguns conhecimentos que eu fui pegando aí durante a minha vida, não é nada estudado, mas que quando você está com medo, você precisa escapar de um perigo, você precisa fugir, você tem aquele influxo de adrenalina e o que acontece é que você tem reflexos melhores, né? Para você poder fugir, para você poder preservar a sua vida, uma questão de sobrevivência, né? Então, eu imagino que esse influxo de adrenalina faça o seu cérebro computar com mais detalhe cada décimo, cada centésimo de segundo, para você ter detalhes e informações para você processar. Nossa, eu devo ir por aqui, não devo ir por aqui. Eu devo, digamos, esquivar para tal lado, ou não, eu devo fazer tal coisa, eu devo me abaixar, devo me esconder. Você tem que ter vão vir muitas informações, vão ser muitos processamentos cerebrais acontecendo ao mesmo tempo, e para tudo isso ser capaz de levar a uma ação que seja, digamos assim, eficiente na manutenção da sua vida, a sua percepção de tempo também será alterada. Então, você vai perceber o tempo de maneira muito mais alongada. Mas não é que o tempo demora mais, é que você o percebe de forma diferente. E aí, né, a alegria, o amor, o prazer, né, está associado a muitos hormônios, entre eles a ocitocina, né? Por estar associado ao amor, ao prazer, à tranquilidade, não há necessidade do corpo de prestar atenção nos detalhes, né? Em cada décimo de segundo, em cada centésimo de segundo, o corpo não precisa disso, né? Ele está num momento de relaxamento, então ele pode inibir, né, todos aqueles sensores de perigo, de problemas, né? Então, rapidinho, passa-se minutos, horas, né? Porque você provavelmente experimenta o tempo de forma truncada. É como se você saltasse entre os segundos, minutos, né? Então, eu acho que é isso, é apenas uma visão minha, né? Repito, é uma dedução. Um professor de biologia, né? Alguém que conhece mais da fisiologia humana, um médico saberia explicar muito melhor se isso é verdade, né? Mas aí quem tiver interesse, né, pode dar uma pesquisada melhor, né? E eu também estou aberto para que tragam conhecimentos novos para mim, para me dizer se não é bem assim, né? E aí a pergunta que havia ficado esquecida, né? Por que o tempo só vai para frente, entre aspas, né? Porque dizer para frente e para trás tem muito sentido, né? Só por isso, né? Ah, eu entendi porque que apareceu a barra, é por causa do aviso, né? Deixa eu voltar controles. Aí, beleza. Então, vamos lá. Na verdade, isso tem a ver com a entropia, tá? É uma resposta simplificada, tá? Mas a entropia é uma grandeza física que computa o grau de desorganização de um sistema, tá? De um sistema termodinâmico,
de um sistema onde existem vários elementos, várias partículas, tá? Com licença. Então, o que você pode, digamos, computar de um sistema termodinâmico é se a matéria, as partículas estão mais aproximadas, em um estado de menor temperatura, né, de menor volume, eles estão num estado de maior organização. A entropia é pequena. Se a temperatura começa a aumentar, ou se ocorre uma expansão, e essas partículas começam a ocupar mais espaço, elas podem se movimentar mais, pode ser computado um aumento da entropia. Tá? É um pouco mais complicado que isso, mas vamos simplificar para o nosso escopo aqui, né? Então, a entropia, ela mede, grosso modo, a desorganização de um sistema. Quanto maior a desorganização de um sistema, você tem uma maior entropia, né? E é o que acontece. No universo, a entropia só aumenta. Então, eu vou dar o exemplo da geladeira, né? O que acontece? A geladeira, para esfriar os alimentos, ela tem que, na verdade, fazer o quê? Ela tem que jogar o calor dos alimentos para fora. Então, se antigamente, né, as pessoas colocavam sapato para secar atrás da grade da geladeira, toalha, né? O que é péssimo, porque você estraga a geladeira, né? Porque ela vai ter mais dificuldade de jogar aquele calor para fora, ela vai ter que trabalhar mais, o compressor da geladeira vai ter que trabalhar mais vezes, você gasta mais energia, você desgasta mais o compressor, né? Mas naquela época ninguém sabia disso, né? Mas o que acontece? Então, toda vez que você está tentando organizar mais o sistema ali interno da geladeira, que é deixar ele num estado termodinâmico menor, de energia menor, você está jogando, espalhando o calor pelo universo. Então, não tem jeito, a entropia do universo sempre vai aumentar. E isso é o natural. Para você fazer o contrário disso, você tem que ter uma máquina que faça isso, como a geladeira. Isso não é o natural. O natural é, entre dois sistemas, se um está mais quente e outro está mais frio, o mais quente vai jogando o calor para o mais frio até a temperatura equilibrar. Mas você nunca vai ver, depois de ter alcançado o equilíbrio, o corpo que estava frio começar a aquecer e o corpo que estava quente começar a esfriar. Isso não acontece. A energia ela vai até chegar no equilíbrio. Ela não continua sendo enviada continuamente. Isso não acontece na natureza. E isso está associado à flecha do tempo. Tá? O tempo, ele vai, coincidentemente ou não, o tempo vai na mesma direção de um aumento de entropia. Tá? Então, na natureza, não se observa nada que esteja associado a uma diminuição de entropia natural. Tá? Ela não acontece naturalmente, né? No universo como um todo, ela acontece localmente. Né? Lógico, você diminui a temperatura aqui, mas você desorganiza enviando o calor para outra parte. Tá? É sempre assim, no somatório total, a entropia sempre aumenta. Tá? Então, como voltar no tempo vai obrigar que a entropia diminua no universo como um todo, isso não tem como acontecer. Tá? Para você fazer isso, você teria que ter um poder extra ao universo. Você teria que conseguir fazer com que um megaverso, né, ficasse mais desorganizado para que o nosso se reorganizasse. Né? E o nosso próprio universo ele veio de um estado menos desorganizado, né? Um estado mais ordenado, que era ali próximo do Big Bang, para um estado mais desorganizado, ele está cada vez indo mais para um estado mais desorganizado ainda. Né? Então, essa é a natureza do nosso universo. Tá legal? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí nesse pedaço das perguntas, anota aí, tá? Para não esquecer, para a gente poder responder depois. Bom, a gente vai encaminhando aqui para o final, tá? E essa última etapa é assim, é um debate que a gente teve, né? Antes do café, né? Para preparar o café, que era como que se relaciona a noção de tempo da física com os estados expandidos de consciência que você pode obter fazendo uma meditação, ou às vezes num sonho revelador, né, como muitas pessoas dizem que tem, ou em um momento de preconição, você conseguiu prever o futuro, como isso pode acontecer, né? Ou os chamados déjà vu, né, que a pessoa fala, nossa, eu já vivi esse momento. O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa a ver com a física, né? Então,
a pergunta que eu posso fazer como físico é: pode a nossa mente acessar outras dimensões de espaço-tempo? E para isso a gente precisa entender o que são essas outras dimensões de espaço-tempo. E existem várias visões também, tá? Então, como a física entende outras dimensões, né? Então, nós temos a interpretação de muitos mundos, ou Many Worlds Interpretation da mecânica quântica de Hugh Everett, tá? Nós temos o multiverso, é um conceito muito antigo, mas os maiores proponentes aí são o Brian Greene, né, que é conhecido aí de vários documentários sobre física, né, fez a Física Elegante, se eu não me engano, né, e Max Tegmark, que eu não conheço, mas o nome dele apareceu como um outro aí pensador que propõe essa ideia do multiverso, né? E dimensões espaço-temporais extras, que eu vou colocar como o proponente principal aí, Theodor Kaluza, tá? Então, vamos lá. O que seria essa ideia de muitos mundos, né? Lembra quando eu falei do gato de Schrödinger? Então, vou retomar aqui, né? Eu abri a caixa e olhei, o gato está morto. Nesse momento, diz Hugh Everett que a realidade se ramifica, né? E aí a gente lembra do Locke, né? Da ideia do Locke. Então, tem a ver com isso. Essa ideia da série do Locke é uma ramificação que acontece por causa de uma observação que gerou dois estados diferentes aí. Então, a gente tem o estado do gato morto, que é o que aconteceu para mim, só que nesse exato momento surge um outro universo, uma outra linha temporal, onde foi observado o gato vivo. E, assim, eu não sei se essa extrapolação vem do próprio Hugh Everett, mas muitos pensadores dizem que como a natureza é baseada numa estrutura quântica, né, tudo, né, o nosso cérebro, a nossa ponte, né, para a consciência, que é o nosso cérebro, ele é uma estrutura feita de átomos. Então, toda observação, todo pensamento, toda vez que você, digamos assim, faz uma escolha, toda vez que você observa algo, toda vez que você percebe um pensamento seu, você está fazendo uma observação de um estado quântico. Isso não é física, tá, gente? Isso é uma extrapolação, tá? Mas o que se diria é que, nesse momento, você escolheu entre um estado A e um estado B, e nesse momento surgem dois universos, surgem ramificações. Então, isso está surgindo a toda hora, é uma árvore infinita de ramificações. Então, nós temos muitos mundos que surgem a partir das nossas escolhas. Então, nesse exato momento, né, existe um universo onde o José Dyer está descansando à tarde, porque ele não quis fazer o café filosófico, né? Então, na hora da escolha, ele falou: não quero fazer, eu vou descansar, sabadão à tarde, né? Ninguém merece, não vou fazer, né? Mas teve esse aqui que escolheu, então nós temos, no mínimo, esses dois universos, tá? Aí a gente tem a ideia de multiverso. A ideia de multiverso ela é um pouco mais geral, né? A ideia dos muitos mundos, ela é uma das ideias de multiverso, mas eu vou simplificar a ideia de multiverso aqui da maneira como eu a entendo, porque são muitas e muitas versões do multiverso. Bom, o que se diz é que, ao acontecer o Big Bang, o início do universo, houve um período chamado o período da inflação. Esse período da inflação não é anos 80 não, no Brasil, tá? O período da inflação, ele é o quê? É um período que foi o Big Bang do Big Bang. Ele é um Big Bang maior do que o próprio Big Bang. Tá? O que se diz é que se o estado de crescimento do universo continuasse como imagina-se que o Big Bang ocorreu, pelas proposições teóricas aí, o universo nem estaria do tamanho que está hoje. A gente não teria nem galáxia. O período inflacionário foi um período em que se tenta se explicar até com antigravidade, tá? Mas tudo isso ainda é muito, né? O pessoal está tateando ainda. Isso é muito coisa. Já tem alguns anos, algumas décadas, mas é coisa muito nova para a física, tá? Mas a ideia é que imagina que o universo como um tecido, e aí você pegou esse tecido e aumentou ele, você esticou ele muito rápido, ele rasga inteirinho, né? Uma outra imagem que eu acho que talvez ajude, todo mundo aqui já brincou com slime, né? Ou amoeba, ou geleinha, quem é da minha época, né? Se você pega, né, o slime e começa a esticar ele, vai aparecendo uns buracos no meio, e esses buracos vão aumentando, né? A ideia dos multiversos é que,
quando, assim, vai falar o universo é complicado, né? Mas tudo bem. Quando o espaço-tempo estava se esticando muito rapidamente, surgiram essas bolhas, esses buracos. E esses buracos viraram vários universos que podem ou não ser iguais ao nosso. A ideia é que não, a ideia é que é provável que todas as possibilidades físicas e matemáticas existem, né? Mas são universos completamente inacessíveis inacessíveis para a gente, tá? Mas a gente pode ter um universo que seja completamente vazio, onde a matéria não se formou, um universo que ele é completamente denso, que ele Acho que tá aí. tem um universo onde essa caneta é branca. Tudo é igualzinho, mas essa caneta é branca, tá? Assim, uma coisa pessoal minha, eu acho que a ideia de multiverso ela é falha por uma questão lógica. Quem sou eu, né, para ir contra Brian Greene, né, e tantos outros? Eu acho que assim, se existem muitos versos, se o multiverso é uma realidade, tem que existir um universo, sabe? Se todas as possibilidades matemáticas e físicas, né, existem, tem que existir um universo onde já existe uma civilização que já consegue viajar entre esses multiversos. Então, a gente teria uma invasão de seres de outro universo em algum momento da nossa história, ou agora, e não existe, não acontece, né? Então, eu acho que esse é um problema lógico que impede a ideia de multiverso ser real, como ela é proposta, né, nessa ideia de todas as possibilidades serem verdadeiras. Mas é uma ideia muito, digamos assim, muito rica, tem muita coisa e ela pode ser vista de várias maneiras. Eu simplifiquei, eu coloquei a ideia mais geralzona, tá? A ideia é que, então, nós temos vários universos paralelos ao nosso, inacessíveis, em que as coisas podem ser muito ou ligeiramente diferentes do nosso universo, tá? E nós temos também as dimensões extras de espaço-tempo, tá? Então, imaginando que nós temos só o nosso mundo, só o nosso universo, nós podemos ter dimensões extras que nós não percebemos. Esse GIF animado que eu coloquei aí é o chamado hipercubo ou tesseract, tá? Que é o quê? É uma projeção 2D, né? Nós estamos vendo uma imagem 2D em perspectiva. Então, tentem me acompanhar aí, que o negócio não é brincadeira. De um cubo quadridimensional girando. Tá? Não tem nada se transformando, não é uma coisa que aumenta e diminui. É simplesmente uma projeção de um cubo quadridimensional girando em torno dele mesmo, tá? Fazendo uma rotação. Tá? Ele está fazendo uma rotação. Isso aqui é a caixinha do fone que a minha irmã me emprestou. Fazendo uma rotação e a projeção dele num plano. É a mesma coisa que se você pegar um cubo transparente, acender uma lanterna em cima, né, e começar a girar. O que você vai ver projetado é uma coisa semelhante a isso que nós estamos vendo, só que não tão complexa, porque vai ser um cubo tridimensional. A ideia de dimensões extras, né, surge com Theodor Kaluza, quando ele olhou para o Einstein e falou assim, peraí, o Einstein colocou espaço mais tempo, virou uma coisa só, espaço-tempo, e ele conseguiu explicar a gravidade. Peraí, se eu colocar mais uma dimensão, será que eu consigo explicar, por exemplo, a força elétrica, né, a força magnética? E foi exatamente o que ele conseguiu, né? Ele conseguiu, colocando uma dimensão a mais e derivando as equações de distorções nesse espaço-tempo pentadimensional, saíram as 4 equações do eletromagnetismo de Maxwell, que são as 4 equações que regem o eletromagnetismo, as forças magnética e elétrica. Só que não deu muito certo. Ele acabou sendo esquecido, né? Ele não é um cientista renomado, por quê? Porque alguns valores que são, como é que eu vou dizer, padrões na ciência, como a carga do elétron, a massa do elétron, quando derivados da teoria dele, não deram o mesmo valor que já era conhecido e já era muito, digamos assim, testado por vários experimentos diferentes. Então, falaram, pô, sua ideia é muito legal, tio, mas não vai dar, não tem como usar.
mas ele plantou a semente do que virou a teoria de supercordas, que o Brian Greene é um grande proponente também, né? Que está associada, talvez, à ideia de multiversos, tá? Bom, então, essas são as dimensões, né? Então, só voltando aqui, só quero voltar um pouco para retomar uma coisinha, que é, bom, essas são as ideias de dimensões como a física entende, né? Então, nós, em estados expandidos de consciência, podemos acessar algumas dessas coisas, seja lá o que dessas existir, podemos acessar, tá? Essa foi uma pergunta que surgiu, e talvez, né, a Van, ou a Aline, ou o Dani poderiam falar um pouco mais sobre isso, se quiserem, né? Como, né, os instrutores aí do The Rose Method entendem essa ideia, tá bom? Aí já porque já foge muito do meu campo, né? Seriam só conjecturas só. Bom, para finalizar, né, uma consideração final. A interpretação do tempo, gente, é dinâmica, tá? Ela mudou durante a história, ela muda de cultura para cultura, tá? Cada cultura tem uma interpretação de tempo diferente. Depende do nosso estado psicológico e fisiológico, tá? E também das necessidades específicas de uma área de conhecimento. Para esse estudo, eu vou considerar o tempo como X, né? Como Y, como Z, porque para mim é o que eu preciso no momento, tá? Então, não tem como bater o martelo ainda, né? Então, fica a pergunta, né? O que é o tempo, né? Só o tempo dirá. Muito obrigado, gente. Eu finalizo aqui. Vou só deixar as referências bibliográficas, tá? Um pouquinho aí para vocês verem. Adorei a última frase. Lembrei de uma coisa. Eu queria recomendar algumas leituras. Eu ia fazer um slide e acabei me esquecendo. Ó, esse livro aqui é o livro escrito pelo próprio Einstein, tá? Que é, digamos assim, uma divulgação científica de seus artigos da relatividade especial e geral, tá? É um livro difícil, não vou falar que é fácil, mas ele tenta traduzir e fazer analogias para um público leigo, né? Então, dá para ler, né? E tô aí se quiser tirar dúvida. Esse livro aqui é uma coisa louca, tá? O cara que escreveu, que é o George Curtis, ele não é físico, ele não é cientista, não é nada. Essa ideia veio na cabeça dele e ele escreveu. Mas é genial, porque ele tenta reduzir a ciência só à ideia do que é a luz, porque isso que ele fala é uma verdade, né? Só a luz é uma coisa absoluta no universo. Então ele usou esse conceito e falou, vou extrapolar tudo a partir disso. Então é uma viagem, mas é muito legal para, nossa, faz a sua cabeça borbulhar. Você pira completamente. A noção dele de tempo e de espaço é completamente diferente, é muito legal mesmo, tá? Eu acho que só tem em inglês, tá? Mas vale a pena procurar. Recomendo também, para ter uma noção bem geral da física, da cosmologia, o livro do Neil deGrasse Tyson, tá? Que é o pupilo aí do Carl Sagan, né? Vale muito a pena, um ótimo livro. E esse aqui, que assim, é um livro um pouco mais geral, um pouco antigo, mas ele tem imagens muito bonitas e ele fala muito do tempo em várias civilizações, tá? Ele fala na civilização grega, suméria, babilônica, daí ele vai trazendo o tempo para os nossos dias atuais, como ele é interpretado na ciência, nas viagens espaciais, tá? Então é muito abrangente, então é um livro muito legal. Depois, se vocês quiserem, acho que eu não mostrei direito, né? Então é de uma coleção, Mistérios do Desconhecido, tá? Tempo e Espaço. Não sei se tem um autor, talvez sejam vários autores, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem. Olha, é da Coleções Abril. É um livro antigo já, tá? Mas talvez vocês achem aí num sebo. Ok? É isso, gente. Termino aqui a minha fala, tá? Vou tirar aqui a apresentação. Interromper. Beleza, Rafa, depois se você puder
só escrever os títulos dos livros que você falou agora. Beleza. Aí a gente também coloca no ar. E aqui no bate-papo surgiu a primeira pergunta que a Cláudia Nora fez foi: para que serve exatamente a mecânica quântica? Tá legal. Então, olha só. Nossa, essa pergunta é espetacular, porque assim, certamente alguns de vocês aí já devem ter ouvido falar dos coaches quânticos, né? Aí tem medicina quântica, cura quântica, tem quântico para todo lado, né? É capaz de você olhar passar num poste e hoje encontrar ali alguma coisa quântica, né? Porque virou a palavra da vez, né? E assim, eu não sou como alguns físicos ou cientistas que menospreza, né, qualquer, digamos, tentativa de compreensão dos princípios físicos de outra maneira. Mas, assim, eu sempre peço às pessoas que tenham, assim, um cuidado de buscar mais na fonte. Peraí, o que é essa tal de mecânica quântica? Então, essa pergunta da Claudionora é muito importante. Então, vamos lá. A mecânica quântica, ela surgiu, né? Se vocês me permitirem fazer uma digressão aqui, porque é muito importante essa digressão. Ela surgiu numa época em que todo mundo achava que o universo estava explicado. Só existiam duas nuvens no horizonte do céu perfeito da ciência. Só duas nuvens. Uma delas eu não lembro, mas a outra era chamada de catástrofe do ultravioleta. Essa catástrofe do ultravioleta era o seguinte: se você pegar um objeto qualquer, tá? Um objeto chamado na física de corpo negro, então você tem um objeto que absorve todas as faixas de frequência de luz que existem de radiação. Então, você coloca um objeto preto debaixo do sol, todo mundo sabe que ele vai ficar quente muito rápido, né? A gente evita usar roupa preta no calor, né? Porque ela deixa a gente... Nossa, rapidinho você está transpirando, belado, é horrível. Por quê? Porque ela absorve toda aquela energia e não reflete quase nada. Então, acontecia uma coisa, quando você tentava modelar qual vai ser a temperatura que vai atingir um corpo negro, né? E aí você coloca isso num gráfico, o que acontecia era... deixa eu tentar me lembrar. A temperatura atingida quando você começava a chegar perto da frequência do ultravioleta, a temperatura ia para o infinito. Mas isso não acontece. Todo mundo sabe que se você pegar um objeto preto, por mais preto que seja, por mais metálico que ele seja, né, que vai dar uma sensação de que está mais quente ainda, né, que ele vai dissipar esse calor mais rápido, se você deixar uma chapa preta de metal, do metal com a melhor condição de calor possível, né, colocar debaixo do sol ao meio-dia, ele não vai conseguir uma temperatura infinita. Não tem como, né? E existiam duas teorias. Ai, meu Deus. Existia a lei de Wien, né? Se escreve W-E-I-N, lei de Wien, e a lei de Rayleigh-Jeans, se eu não me engano, Rayleigh-Jeans. Uma explicava o crescimento da curva e a outra explicava o decaimento, mas não existia uma conexão entre essas teorias. Então, era a chamada catástrofe do ultravioleta. Quando chegava no ultravioleta, ou você explicava a temperatura diminuindo, ou você explicava a temperatura diminuindo para um lado do espectro, ou para o outro lado. Quando chegava no ultravioleta, ninguém entendia o que acontecia, né? E aí veio... Foi o próprio Planck. Qual que foi a ideia genial dele? A ideia dele foi que os corpos, por serem feitos de partículas muito minúsculas, né? Os átomos sendo formados de elétrons, né? Cada elétron na sua camada, né? Todo mundo lembra, né, das camadas, como é que é? L, K, L, M, né? Vocês devem lembrar de alguma coisa disso aí do ensino médio. Cada um no seu nível de energia, né? Isso era uma coisa que já se entendia mais ou menos, né? Já estava surgindo naquela época, né? Ele pensou, peraí, um elétron não deve ser capaz de absorver e de conseguir, digamos, responder a qualquer nível de energia. O que ele sacou, e foi uma sacada genial, é que você precisa dar uma energia específica para que um elétron salte de um nível atômico para o outro, e quando ele volta para o nível original dele, ele emite luz.
Só que esse salto, ele ocorre só se ele receber um nível certinho de energia. E esse nível certinho de energia é definido pela constante de Planck, que a gente viu lá, aquele H que eu passei para vocês, né? Bom, para que serve a mecânica quântica? Daí para frente, a gente começou a entender que o universo quântico ele não segue a mesma ideia de continuidade que a gente entende no nosso cotidiano, no nosso mundo macroscópico. Para nós, por exemplo, você pega qualquer objeto, ele parece contínuo, né? Não existe gaps, não existem saltos, não existem abismos entre os objetos, né? Entre as partes do objeto. Na mecânica quântica, não. Existem abismos infinitos, enormes, entre um nível de energia e outro, entre um átomo e outro. E a matéria não é contínua, a matéria é discreta, né? E as características da matéria que estão associadas ao seu comportamento quântico permitiram que uma diversidade de coisas na tecnologia fossem surgindo. Agora, você vai falar assim, então é só pela tecnologia? Então, a gente tem celular hoje, a gente tem computador, a gente tem energia nuclear, é para isso que serve a mecânica quântica? Não, na verdade, em termos, digamos, puristas, ela nos permite vislumbrar a realidade de uma outra maneira que era impossível antes do início do século passado, né, dos anos 1900. Era impossível, ninguém via a realidade desse jeito. O próprio Einstein, ele resistiu bastante a certas características da mecânica quântica que eram probabilísticas. Então, assim, é um debate que foi se, né, digamos, desenvolvendo durante esse último século, né? Mas, assim, responder para que serve, eu poderia dar essas duas respostas. De uma maneira mais filosófica, ela permite que a gente entenda uma característica da realidade que era impossível entender antes da mecânica quântica. E no nosso cotidiano, simplesmente é o seguinte, se a mecânica quântica não tivesse sido, digamos assim, desenvolvida, a gente não estaria conversando aqui agora pelo Zoom. Inclusive, hoje eu fiquei pensando, eu acredito que a pandemia não teria acontecido se a internet não existisse, porque eu acho que as viagens e o desenvolvimento científico ia ser muito mais lento. Mas vamos supor que a pandemia acontecesse, né, tão terrivelmente como aconteceu para a gente. Imagina o que ia ser a gente sem internet. A gente não ia poder ver ninguém. A gente ia estar travado num telefoninho. Ia ser uma loucura, a gente não ia ter celular, a gente não ia ter nada, a gente ia ter só a linha telefônica. E olhe lá, porque antes do telefone moderno ser inventado, a mecânica quântica já estava aí há muito tempo. Né? O telefone antigo, né, existia, né, lá, Graham Bell, há muito tempo atrás. Né? Mas nada do que a gente tem hoje. A gente estaria isolado nas nossas casas, a gente poderia ver as pessoas imediatamente próximas, pessoas que moram longe a gente simplesmente não ia ver mais, né? Sei lá, a gente só ia ver televisão, né? Porque a televisão não depende necessariamente da mecânica quântica, porque ela funciona de forma valvulada, né? Então, assim, certamente o nosso mundo seria completamente diferente, tá? Espero ter respondido a sua pergunta, Cláudia Nora. E aí temos mais uma, né? Posso ler? Deixa eu ver. Parece que a pessoa está com adrenalina, encomenda, a sensação de tempo é dilatada, percepção emocional, porque a pessoa é obrigada a ficar muito presente. E quando estamos vivendo no automático, a sensação de que o tempo passa mais depressa. Olha, interessante, é verdade. A sensação de estar vivendo mais o presente, né? O presente dura mais. É legal, porque isso me fez lembrar de uma coisa que eu também esqueci de botar nos meus slides, que é falar de Santo Agostinho, tá, pessoal? Não tem como entender a noção moderna de tempo sem buscar Santo Agostinho. Ele faz uma digressão sobre a ideia de tempo que é espetacular para um cara que viveu 300 anos depois de Cristo. Você fala assim, como que esse cara conseguiu ir tão longe? Não existia nada, basicamente, para ele se basear. É espetacular, recomendo a leitura de Confissões também, de Santo Agostinho. Procura, se você procurar a noção de tempo para Santo Agostinho, você vai achar o capítulo certinho, porque o livro é enorme, né? Então eu nem lembro em que momento é, mas vale muito a pena. Alguém mais tem mais alguma pergunta?
Eu fiz mais umas perguntas no chat, tá escrito lá. Se você quiser dar uma olhadinha. Mas não está aparecendo para mim. Será que está aparecendo para alguém? Porque só apareceu a primeira aqui. Então fez para mim. Ela colocou direcionada. Eu vou Ah, tá. Então passa para mim. Uma delas é possível viajar. Então é impossível viajar para o passado e para o futuro. Legal. Então, a noção que a física traz hoje para a gente é que, bom, muita gente, é legal que assim, tem uma brincadeira que a gente faz em aula, né, que é assim, pessoal, hoje nós vamos viajar no tempo. Aí, nossa, caramba, como, Bruno? Como, Zé? A gente já está viajando, né? A gente está indo para o futuro, né? Tipo, a gente está sempre viajando no tempo, mas a gente está sempre viajando para o futuro, né? E mais ou menos todos na mesma velocidade, né? Se a gente desconsiderar qualquer efeito relativístico aí, tá? A física entende que viajar para o passado, sim, é impossível, tá? É impossível, pelo menos como nós entendemos o tempo e a tecnologia que nós temos hoje, ela não nos traz nenhum indício de que seria possível acessar um momento passado realmente com os nossos corpos, né? Talvez seja possível acessar algum tipo de registro, né? Vou lembrar aqui de uma série que eu faz tempo que eu estou querendo comprar o box da série, que é a série Fringe. Passava na Warner. Ela é do J.J. Abrams, eu não lembro agora. Eu não tenho certeza. Mas é muito interessante. E tem um episódio que aconteceu um evento, um assassinato, sei lá o que é, e aí aconteceu uma coisa no vidro da janela. Aí o cara pega o vidro da janela e aí ele bota num negócio que ele tinha inventado lá, é um cientista louco, aí ele passa como se fosse um disco de vinil, e aí ele consegue projetar o que aconteceu no momento do assassinato, né? Então, existem, né, nas escolas ocultistas, né, a ideia do registro acástico, né, ou acásico, né? Provavelmente alguém aí já ouviu falar sobre algo parecido, de que existe um lugar em que está tudo registrado, né? Eu não sei se todo o futuro também, mas todo o passado está, né? Então, eu fico imaginando, né? De certo modo, as ondas, tanto as ondas eletromagnéticas como as ondas sonoras, elas se propagam e viajam pelo espaço, né? As ondas sonoras, só onde tem o ar, né? No vácuo do espaço, uma onda sonora não consegue viajar, mas as ondas eletromagnéticas, sim. Então, uma onda qualquer, que foi emitida há milhões de anos atrás, ela ainda está viajando, com uma intensidade e uma qualidade muito pequena, né? Se a gente captasse uma onda uma onda de TV que foi emitida há 50 anos atrás, a qualidade dela seria tão ruim que talvez a gente não conseguisse identificar o que ela é, mas ela está lá. Uma onda, na verdade, nunca morre. Então a gente pode imaginar que a própria matéria do universo, ou talvez o próprio espaço-tempo, guarde o registro de tudo que aconteceu. E talvez não sejamos capazes de um dia pegar uma pedra e, através dessa pedra, você conseguir um registro histórico, né, do que aconteceu ao redor dessa pedra, né, do que, logicamente, seria imediatamente mais próximo e o registro estaria mais bem gravado, né, viajando total na maionese aqui. Mas talvez essa viagem no tempo poderia acontecer numa forma de registro, você acessar um registro. Ou, quem sabe, a nossa consciência poder viajar no tempo. E você poder observar coisas que aconteceram, podendo a sua mente poder acessar esse registro de alguma maneira, quem sabe, nesses estados alterados de consciência, né? Nesses estados diferentes que a gente pode alcançar através da meditação ou outras práticas, né? Mas cientificamente não se diz ser possível voltar para o passado, tá? Mas viajar para o futuro, sim, né? O paradoxo dos gêmeos é isso. Na verdade, o que fez o gêmeo que viajou na nave? Ele foi para o futuro. Foi isso que aconteceu. Para ele passou algumas horas, digamos, e para o irmão dele passou 80 anos. Então ele viajou para o futuro, mas é uma coisa triste, porque ele não tem como voltar, né? Então é uma coisa muito, muito triste, porque é impossível. Tem um jeito de viajar para o passado, que eu me esqueci de falar.
Mas, assim, não é uma coisa, dá para voltar para qualquer lugar no tempo. É assim, se eu hoje conseguir abrir um buraco de minhoca, e esse buraco de minhoca ele me permite ir de um lugar para outro no espaço, só que eu consegui segurar esse buraco de minhoca, prender ele dentro de uma nave e usar a ideia do paradoxo dos gêmeos, eu pego uma ponta do buraco de minhoca, eu viajo muito longe, dou a volta na galáxia e volto para o planeta Terra. Agora eu tenho um buraco de minhoca que tem, sei lá, 100, 200 anos de diferença do outro. Quando eu entrar num, eu vou para o futuro, e quando eu entrar no outro, eu volto para o passado. Só que eu volto só esses 100 anos. Eu não consigo voltar antes do buraco de minhoca ter sido criado, tá? Mas, assim, isso ainda é uma viagem, tá? Na maionese total. Por quê? Porque um buraco de minhoca, se eles existem, eles não, teoricamente, nem teoricamente daria para entrar uma pessoa, porque não passa nenhum átomo dentro, de tão pequenininho que ele é, tá? Mas supondo que, né, fosse possível passar uma pessoa, a gente conseguiria fazer isso aí, tá? Aí tem outra aqui, né? Espero ter respondido a pergunta também. Se não há como acessar o multiverso, de onde surgiu a ideia de sua existência? O que você acha de que algum verso poderia acessar os outros? Então, quando eu procurei um pouco sobre o multiverso, mais para ter o nome dos proponentes, né, da teoria, e menos pelo entendimento dela mesma, né? Porque, assim, a comunidade científica não dá bola para o multiverso, tá? Se você conversar com a grande maioria dos físicos, eles vão falar, esse multiverso é viagem, não, a gente não se preocupa com isso, porque não dá para detectar. Basicamente, a ideia é que não dá para detectar. Mas o que se diz é que já na Grécia Antiga já teria a ideia de que outros universos, outras realidades, né, poderiam existir. Se a gente for buscar na Bíblia mesmo, né, eu não lembro se é o próprio personagem de Jesus que diz na Bíblia que na casa de meu pai há muitas moradas, no reino do meu pai há muitas moradas, né? Então, a ideia de que existem níveis de existências diferentes, ela já está presente em muitas culturas, né? Então, eu acho que a gente pode ir buscar aí, né? Mas eu acho assim, eu acho que essa é a ideia. Se existe uma possibilidade infinita de multiversos, a gente já deveria ter invasores de outros universos do nosso, porque todas as possibilidades existiriam e existiria a possibilidade de seres viajantes entre multiversos. E estariam chegando agora, porque existiria a possibilidade de chegarem exatamente agora, eu olhando aqui hoje, né? Então, não tem como, né? Tá? Acho que são essas as perguntas. Sim. Posso Alguma outra pergunta de última hora? Posso fazer um comentário sobre a questão da... Só um minutinho. Em relação ao que você tinha falado, né, dos estados de consciência, a gente tem na filosofia, tem alguns conceitos bem interessantes, né, somando tudo isso que você falou, né, do registro acástico e tal. Então, entende-se assim, a onda, um pensamento gera uma onda, certo? E essa onda se propaga no espaço por toda a eternidade, ela não evapora, ela não desaparece. Então, dentro da filosofia, a gente entende que todo conhecimento, todo conhecimento que foi produzido pela humanidade, tudo que foi pensado, pode ser acessado por outras pessoas. Tanto é que acontece muito, assim, é muito comum, por exemplo, uma pessoa está aqui no Brasil, aí outra pessoa está lá no Japão, outra lá na França, e eles podem ter a mesma ideia, ao mesmo tempo ali, da mesma coisa, né, de um projeto novo, de alguma coisa, só que aquele que tem a ação efetiva vai sair na frente, é quem colocar em prática primeiro. Mas as pessoas podem acessar ali o mesmo pensamento. E na nossa prática do The Rose Method, quando a gente faz ali da forma como é recomendada mesmo,
você vai... É muito legal, o professor De Rosa explica assim, mais ou menos, como se a gente fosse um rádio. Sabe aquele rádio antigo que a gente ajustava a frequência dele, que tinha aquele botão que ia fazendo aquele barulho, até que você chegava ali, Rafa, esse é o Rafa, meu filhote, que chegou a fazer bagunça. Não faça isso, filho. E aí, quando a gente ajusta a frequência, a gente, peguei aqui a rádio que eu quero ouvir, essa música e tal. Então, internamente, a nossa prática, ela nos ajuda a fazer esses ajustes mentais, esses estados mentais que vão ficando, a minha mente vai ficando mais limpa, mais purificada, e eu desenvolvo a habilidade de captar essas ondas pensamentos. Então, meio isso, assim, né? Lógico que eu não tenho um experimento para provar isso, né? Eu não vou falar embasada em todas as coisas que você falou, né? Obviamente, não é nessa linha aqui que eu estou falando, mas é muito interessante esse conceito. E dentro dos estados mais expandidos de consciência, né? Que o professor De Rose fala sobre a intuição, quando a gente acessa o intuicional, ele é um nível de consciência que está acima da mente. Então, ele está fora do tempo, assim, da nossa percepção do tempo. Porque o tempo, para nós, né, ele tem uma sensação emocional. Tanto é que se eu estou com o medo, né, como você citou, a emoção do medo. Então, quando a pessoa está muito adrenalinada, com muito medo, a dilatação do tempo para ela é gigantesca, ela está ali, parece que ela está vivendo uma eternidade e passaram-se poucos segundos. E quando a pessoa alcança sensações emocionais muito elevadas, ela também pode ter uma sensação de dilatação do tempo parecida, mas a intuição é um estado que está acima da mente. E aí, por estar acima do mental, do que a mente racional consegue conceber, a linha do tempo é outra. Então, eu posso acessar, esse estado de consciência me permite acessar coisas para trás e para frente da linha do tempo. Ponto. Aline, se você quiser complementar. Oi. Eu só queria complementar uma coisinha, que eu lembro que eu acho que talvez foi quando eu estava surgindo a ideia de fazer esse café filosófico, a Aline mesmo me perguntou se as ondas cerebrais eram eletromagnéticas. Foi essa pergunta que você me disse, né? E aí, o que eu trouxe, que é o meu conhecimento, eu posso estar errado, né? Mas as ondas cerebrais, elas são umas ondas de pulsos, né? Você tem os pulsos eletroquímicos e eles ocorrem numa determinada frequência, por isso que nós chamamos de ondas, mas até onde eu entendo, elas não são verdadeiramente ondas. Porém, qualquer agitação, qualquer pulso em um meio provoca uma onda. Agora, a pergunta é, que tipo de onda é produzida, né? Com esses pulsos microscópicos que acontecem dentro do cérebro. É uma onda eletromagnética mesmo que é produzida, ela consegue, digamos assim, sair da região da nossa cabeça, né? Ela sai com uma intensidade muito grande, uma intensidade muito baixa, ou ela viaja em uma outra dimensão espaço-temporal, né, no nosso universo, que a ciência ainda não consegue perceber, né? Ou que possa vir a perceber tendo a ciência compreendido melhor as outras dimensões espaço-temporais aí, né? Então, essa é a minha dúvida. Eu não saberia dizer qual é a característica de uma chamada onda cerebral, né? De uma onda mental, né? Isso eu também não sei, não saberia dizer. Uhum. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação a estados de meditação ou acima disso, né? E foi até interessante quando você falou do medo, porque é isso, né? A gente tem a sensação, as sensações, né? Quando os nossos sentidos estão muito aguçados, nós também temos uma sensação de tempo alargado. Mas quando nós treinamos meditação, nós fazemos com o objetivo de começar abstraindo os sentidos. Então, reduzir a resposta a sentidos, a estímulos externos,
e depois estímulos internos, até a mente ficar muito concentrada num único ponto. Então, o que a gente faz é reduzir a diversidade, né? Então, o que acontece quando você está muito atento a uma ameaça? Você fica focado no que é ameaçador, né? E quando você está muito, assim, está treinando a sua concentração num único objeto, mesmo que você tenha escolhido, você está fazendo a mesma coisa, que é fechar o foco, né? Ao invés de ficar percebendo qualquer coisa que fosse desnecessária, você fecha o foco. Só que é voluntário e é treinável, né? E a gente treina, obviamente, para ter sensações agradáveis, diferente da situação de ameaça ou de medo, né? E aí nós conseguimos fazer isso, inclusive, quando estamos bem e descontraídos, ou no momento de alegria, nós conseguimos estar presentes, que é mais incomum, né? Então, assim, lógico, quando você fala assim, estou totalmente pleno e satisfeito, aí você tem essa sensação de estar mais presente, mas ela é mais rara. Então, conseguir fazer isso voluntariamente é uma decorrência também para nós do exercício de meditação. Era eu. Se não tiverem mais perguntas, vamos finalizando. É muito complexo o assunto, pessoal, por favor, digam. É totalmente complexo, mas é um assunto que eu sou muitíssimo interessada. Eu já li vários livros a respeito desse assunto, porque me interessa muito as séries e os filmes que você indicou. Eu já assisti todos, e aí eu fico imaginando, fico ali pensando o quanto daquilo seria possível e o que a gente não entende, o que existe que não entende, que nos possibilitaria essa viagem no tempo, ou então perceber o tempo como uma coisa diferente da forma como a gente percebe hoje, né? Mas quer saber, de verdade, eu não entendo nada. Eu escuto, falo, tá, então tá, uma hora eu vou entender isso. Eu acho que, assim, da minha parte, tem tanta coisa que eu poderia falar, né? E quando a gente estava organizando, eu mandei, quantos? Uns 20 áudios no grupo que a gente fez, assim, destrinchando cada coisinha, assim, né? Mas eu sabia, lógico, que não ia dar para falar de tudo aquilo, mas realmente é um assunto basicamente infinito, né? É infinito, dá para falar muita, muita coisa. E assim, espero que eu tenha ajudado a pelo menos, se realmente não deu para compreender, né? Se eu não me fiz entender, né? Que pelo menos eu tenha trazido para vocês algumas sementes que vocês possam buscar, né? Eu estou completamente disponível para que vocês entrem em contato. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? O momento do meu jabá, né? O canal do YouTube, que é você pode procurar por José Dyer, que vai encontrar, mas o canal se chama Canal da Física, tá? Também tem o canal da Física no Telegram. Depois eu vejo direitinho como eu posso compartilhar. Acho que dá para compartilhar no bate-papo mesmo, os links, né? Não sei nem se eu vou conseguir lembrar os links todos aqui. Mas e eu também queria saber se eu poderia disponibilizar essa apresentação que eu fiz, mas eu também não sei como, em que plataforma que eu poderia disponibilizar, porque seria uma coisa legal para o pessoal poder reler, né? E querer tirar dúvidas depois, né? Como eu gravei aqui, eu passo pelo Drive, pelo Google Drive para você o arquivo. Você também pode postar no seu canal, colocar legal. as referências, os títulos dos livros, as sugestões que você nos deu também para... Joia, beleza. Então, ótimo. Mas aqui, ó, por exemplo, se quiserem, também tem o meu canal lá no Telegram, né? Vou escrever aqui, que o link é facinho de escrever. Acho que é isso. t.me/canal da física, tá? Que eu também, tudo que eu posto no YouTube eu vou colocando lá. Tem algumas coisas diferentes eu também coloco lá. E aí lá no YouTube tem a guia de discussão, né? E então vocês podem postar perguntas lá para mim também, podem botar comentários nos vídeos e eu vou respondendo, tá? Eu vou respondendo, eu gosto muito quando fazem perguntas e eu tenho começado a responder
as dúvidas em vídeo mesmo, respondendo em vídeo. E, enfim, é isso, gente, é o que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, né? Para mim foi muito legal. E um grande abraço para vocês todos. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Muito obrigado ao convite da Vanise, ao convite do Dani, da Aline. Obrigado, viu, gente? Valeu. Nós que agradecemos. Obrigada, Rafinha. Obrigadão mesmo. E obrigada a vocês pelo tempo que disponibilizarem e esperamos que aproveitem muito bem cada segundo do seu tempo. Porque para nós ele acaba, um dia ele acaba. É isso. Legal, e depois vão poder reassistir também, se quiserem, né? A gente vai colocar no nosso canal do YouTube, aí dá para assistir, no canal do Rafa, provavelmente também vão conseguir assistir. É isso. É isso, gente. Muito obrigado, valeu, viu? Obrigada. Valeu, obrigada para todos. Um ótimo final de semana. Obrigado, Rafa. Abraço. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Obrigada. até mais, obrigado. Tchau. Valeu, Fábio, valeu, Claudianora, valeu, Márcia, Caroline, valeu, Ana Maria Daia. Até mais. Aquela formalidade. É. Beijo, Cláudio. Já vou. Mensagem. Beijo, Que eu não Rafa. entendi. Vocês ouviram aqui, né? Fecha. Beijo, Rafa. Ah! Ai, ai. Bom, é isso, gente. Muito obrigado, viu? Posso sair? Estou dispensado? Ah, lindo. Pode descansar.